Na Noite Brasileira. Indicado ao Prêmio Shell desse ano na categoria Melhor Autor. Além disso, possui uma vasta bagagem, uma ampla bagagem de mais de 40 textos escritos para teatro, tendo como referência a antropologia estruturalista de Claude Lévi-Strauss. Nascido no estado do Amazonas, Francisco Carlos divide o seu tempo entre a dramaturgia e a direção de espetáculos. E no meio dessa agenda, ele arrumou um tempinho e veio aos estúdios aqui do Rádio ao Vivo, nos estúdios da Rádio Jovem Pan aqui na Avenida Paulista, para falar um pouco mais sobre o seu trabalho. Francisco Carlos, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan, Francisco. Boa noite aos seus ouvintes também, e eu quero agradecer também o convite da Rádio Pan, seu programa. Ô Francisco, eu queria, primeiro, que você falasse um pouco sobre Banana Mecânica, né? Que reestreia agora, 10 de fevereiro, ali no Sátiros 1, né? E que você falasse um pouco do enredo desse espetáculo. Eu sei que tem a ver com o nosso carnaval. É assim. Faz uma pesquisa muito profunda, um trabalho de longo prazo feito em cima do nosso carnaval. É assim, na realidade, o que aconteceu foi que, ano retrasado, a gente fez uma trilogia de peças que chamava Mostra de Peças dos Fenômenos Urbanos Extremos, que eram peças que têm a ver com o que acontece com as pessoas, com a acessibilidade das pessoas que vivem nas grandes cidades. Então, as três peças, uma chama Namorados da Catedral Bêbada, outra chama Românticos da Idade Mídia, e a terceira peça da trilogia chama Banana Mecânica, que é uma peça que tem a ver com a mitologia do carnaval carioca. Os personagens, eles têm a ver... eles são personagens do carnaval carioca, são arquétipos, e a peça, ela envolve uma série de coisas do carnaval carioca, as machinhas. É um resgate, na verdade, do carnaval carioca de antigamente, né? Exatamente, é feito machinhas, carnavalesco, lindíssimas, uma beleza. Autores, compositores Noel, que foram fundamentais, Noel, Lamartine, Braguinha. Então a peça, ela é a gente fala que ela é uma chanchada trágica. Sim. Porque ela também ela remete ao teatro de revista e às chanchadas. Então ela é meio uma referência e uma homenagem ao carnaval carioca. O carnaval ele não deixa de ter esse fundo trágico de trazer, né? De trazer para a avenida com alegorias, de mostrar uma vida trágica mesmo das pessoas. Exatamente. Um dia a dia trágico. Seria assim, vamos dizer, uma peça sobre o inconsciente do que é o carnaval, né? Então ele tem assim duas imaginações, uma que seria o tempo da festa e uma outra que seria o tempo da sexta-feira de cinzas, né? Então que seria uma fase uma parte sobre a vida e depois uma coisa que tem referência à morte. O carnaval ele envolve essa realidade festiva e trágica da vida. E Namorados da Catedral Bêbada também reestreia agora, né? As duas peças, elas reestreiam agora no começo do mês de fevereiro. Dia 9 Namorados da Catedral dia 9, Bêbada, né? No Sátiros 2. No Sátiros 2. E o Banana Mecânica no dia 10, no Sátiros 1. No Sátiros 1. Então o que acontece é que as peças elas vão ficar em cartaz sempre às quartas e quinta-feiras, às 21 horas. Quartas e quintas, 21 horas. Sempre. Até o final do mês de março. Certo. Elas ficam em fevereiro e março em cartaz. E eu queria que você falasse um pouco sobre Namorados da Catedral Bêbada. Namorados da Catedral Bêbada é uma peça que acontece num apartamento assim, no centro de São Paulo. Sim. Ela tem uma protagonista chamada Bárbara Bêbada, que ela é um tipo de Nero, uma peça meio assim sobre a usura. Então ela tem essa mulher que é meio um Nero, que ela vive nesse apartamento que é como se fosse um império, que é meio um pequeno mundo, é um espelho do mundo, é um micromundo. Então ela é o poder, ela é a diversão, ela é o pão e o circo, e ela tem esse apartamento que é extremamente fechado, como se fosse um cofre e como se fosse uma catedral, porque é uma adega. Então ela vende vinhos, ela é extremamente rica, ela tem um amante, ela tem jovens que ela meio vende. Então e tem pessoas que vivem fora, que são um tipo de underground, um tipo de figuras da rua,
que ficam querendo invadir o apartamento dela, porque ela tem joias, porque ela tem diversões, porque ela tem felicidade, ela tem tudo, né? Então ela fica num jogo de deixar entrar quem ela quer, quem é conveniente. Ela compra essas pessoas a hora que precisa, ela compra segredos, ela compra feitiços, ela compra diversão, ela compra maldade. Então ela é uma ideia do mundo contemporâneo nas metrópoles. Uhum. Bom, vamos conhecer um pouco mais do Francisco Carlos, mas você nasceu no estado do Amazonas, né, Francisco? Eu nasci no estado do Amazonas, numa cidade chamada Itacoatiara, que é um município, depois de Manaus, é o maior município, assim. Nós falamos, você tem mais de 40 peças. Eu tenho mais de 40 peças. Eu faço teatro desde criança, a minha vida ela aconteceu toda dentro de teatro, eu não existo fora do teatro, né? Certo, você é autor e você dirige essa. Eu sou autor e sou um dramaturgo também. Quer dizer, eu sou um dramaturgo e sou um encenador. Um encenador, um diretor. Eu fiz uma pesquisa, a minha dramaturgia é considerada uma dramaturgia assim, especial, no sentido que eu inventei uma forma de escrever para o teatro e paralelo a isso teve uma pesquisa cênica. Sim. Né? Quer dizer, eu fiz as duas pesquisas muito paralelamente. A minha escrita, ela é uma escrita para uma forma de fazer teatro e vice-versa. A minha forma de fazer teatro, ela pressupõe uma outra forma de escrita. Então as duas coisas foram para o meio simultâneas. Você é formado em filosofia? Eu estudei filosofia na Universidade do Amazonas. Do Amazonas. Formado em filosofia. Na realidade foi a única formação assim acadêmica que eu tive na vida. Agora eu falei que além de dramaturgo e diretor teatral, você também dirige shows musicais, né? Queria que você falasse um pouco, porque foi numa época de efervescência em Brasília, né? Na realidade, assim, a minha vida sempre foi dentro do teatro, então como o meu teatro... Mas você dialoga com várias linguagens artísticas. Dialogo com várias linguagens, né? Eu morei em Brasília entre 88 e 89 e foi um momento assim, da minha vida muito intenso, porque era uma época que tinha uma turma muito interessante, então tinha a Cássia Eller, e eu trabalhei com uma atriz que era uma pessoa que morava com a Cássia Eller, então a gente era Maura Baiocchi, que é uma pessoa do Butô, a Tica Lemos, que hoje tem a Companhia Nova Dança em São Paulo. Era uma geração de artistas assim muito efervescentes, muito criativos, que faziam investigações de linguagem nas suas áreas e que tinham conexão. Então, todos esses artistas, eles conversavam com outras áreas. E eu conversei muito com a área do rock, né? Tinham algumas bandas, que era o Akhenaton, que é a banda Kratz, e eu trabalhei uma chamada Crisma, que fazia um tipo de rock místico, assim. Então, eu nessa época, eu fazia peças e fazia um teatro que era muito performático. Então, esse teatro, ele tinha atores e tinha dançarinos e tinha cantores de rock. Então, tinha banda, tinha guitarra, bateria e baixo. Então, eu tive uma conexão muito grande com o rock. Meu teatro, ele conversou com o rock nessa época. E toda essa experiência, essa vivência sua, claro que reflete atualmente no seu trabalho. Atualmente, o meu trabalho, ele tem essas conexões. Ele é um trabalho que conversa com essas linguagens e continua conversando com o rock. Se você for ver minhas peças, elas não têm atualmente instrumentalização, mas você vê que elas têm uma energia e uma potência e uma garra que há um uivo, que é o uivo do rock and roll. Bom, fazer teatro não é muito fácil em lugar nenhum do mundo, mas no Brasil existe uma certa dificuldade. Um dramaturgo, um diretor de teatro, por certo, enfrenta também alguma dificuldade. Você deve ter passado por experiências ao longo dessa sua vida, dessa sua trajetória, né, rica, deve ter passado, evidentemente, por dificuldades nesse sentido. O reconhecimento, quando é que veio? É difícil para um dramaturgo, para um diretor ser reconhecido fazendo teatro aqui no Brasil? Olha só, na realidade eu comecei a fazer teatro, assim como eu falei, muito cedo, assim, tipo, quando eu tinha 15 anos, as pessoas falavam assim, que eu era um dramaturgo legal, eu não sabia direito o que era isso, né? Eu falei, não, deixa eu caminhar um pouco mais e estudar mais. Eu estudei profundamente, assim. Eu estudei muito dentro do próprio teatro. Eu estudei
fazendo teatro, tentando ver as coisas, lendo muito e ver as coisas que naquele momento eram referência para um teatro novo, para um teatro experimental. Então eu procurei assim o mais fundo possível, né? E também procurei estudar muito assim essa conexão do teatro com outras áreas artísticas. Você participou de projetos importantes. Por exemplo, a Arena mostra novos dramaturgos. Esse projeto ele foi os 50 anos do Arena em 2004 e como a Arena tinha assim uma das grandes referências do teatro de Arena foram os dramaturgos, né? Exatamente. O Guarnieri, o Augusto Boal. Então considera-se que o teatro de oficina foi que definitivamente inventou uma dramaturgia profundamente arraigada na realidade brasileira. Então, assim, acho que a grande parada do Teatro de Arena foi realmente a dramaturgia. E aí, quando o Teatro de Arena fez 50 anos, o Teatro de Arena é da Funarte atualmente, né, esse Teatro Eugênio Kunstler, a Companhia Livre da Cibele Forjaz, ela ganhou o edital de residência por um ano, que nessa época o Teatro de Arena, o Funarte colocava esse edital, né, então a companhia que ganhasse o edital ficava durante um ano residente, desenvolvendo o projeto. E o projeto que ganhou, que era o da Companhia Livre, era um projeto de fazer uma comemoração ao teatro, aos 50 anos do Teatro de Arena. Certo. Então ela abriu a comemoração durante 2 meses ou 3 meses, com uma mostra que foi chamada de Mostra dos Novos Dramaturgos. E aí eu na realidade morava em Belém, que eu morei em Belém durante um tempo. Eu fui convidado pela curadoria e eu vim e fiz 2 peças, não eram encenações, eram processos cênicos, que era uma mostra de dramaturgos. Era eu, o Bortolô,